Olá, meu nome é Marjorie Carvalho de Souza, estou cursando o segundo ano do mestrado no programa de pós-graduação em História Global da UFSC, na linha de pesquisa em História Global do Trabalho, e a minha dissertação, em curso de elaboração e orientada pelo professor Henrique Spada Lima, é intitulada Livres e Libertos como Partes Justas e Contratadas, Alvos e Usos da Regulação Jurídica do Trabalho por Contrato no Brasil oitocentista, 1830-1888. O palco que eu escolhi para adentrar a regulação jurídica do trabalho por contrato no Brasil do século XIX foi o primeiro ofício de notas da cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 1830 e 1888. Isso significa que a pesquisa não só tem um arco temporal, de 30 a 88, e uma cobertura geográfica, a capital do Império, bastante definidos, para não dizer bem localizados, mas também um conjunto de fontes bem específico. Os documentos que eu decidi analisar provêm de um único cartório e, dentro dele, eu me concentrei sobre um único tipo de documento, os contratos de locação de serviço. Mesmo com esses limites bem estabelecidos, tanto os objetivos com os quais eu me dirigi inicialmente a essa documentação, ainda no projeto, quanto que eu acabei descobrindo depois de consultá-la com o andamento da pesquisa, a meu ver, ultrapassam em muito as fronteiras mais estreitas daquele ofício de notas ou mesmo da cidade que o abrigava. Eu os vejo muito mais como uma manifestação empírica e até bastante criativa de uma linguagem jurídica introduzida no ordenamento brasileiro no início do século XIX, que foi pensada, sobretudo, para dar conta de uma ansiedade atlântica, o fim da abolição do tráfico de escravos. Isso porque a primeira lei a regular contratos de prestação de serviço por escrito no Brasil foi promulgada justamente no ano em que entraria em vigor o Tratado Antitráfico, assinado em 1826, tornando ilegal a importação de africanos escravizados a partir de 1830, um tratado assinado entre o Brasil e a Grã-Bretanha. A expectativa de que o fim do tráfico geraria uma carência de mão de obra acabou por motivar os parlamentares à época a mirar na força de trabalho de estrangeiros livres, os chamados colonos, a serem atraídos com uma lei que regulasse os seus contratos, aprovada naquele mesmo ano, e que fornecesse aos empregadores garantias de que eles seriam cumpridos. Só que o mais interessante foi perceber que, mesmo que ela tenha sido pensada com esses alvos bem específicos, esse não foi o único uso feito dessa legislação nos cartórios Brasil afora. O primeiro ofício de notas do Rio de Janeiro confirma e completa o que pesquisas realizadas em outras cidades brasileiras já haviam demonstrado, que a linguagem jurídica da locação de serviços e o instrumento jurídico do contrato não foram utilizados só por colonos estrangeiros trazidos para trabalhar na agricultura. No perímetro urbano, muito mais frequentes foram os registros de trabalhadores libertos que se valiam desse instrumento para registrar o acordo com o qual eles haviam obtido a própria alforria. Não foi incomum que trabalhadores escravizados obtivessem um empréstimo para pagar a própria alforria e, depois de obtê-la, assinassem um contrato de trabalho, locando os seus serviços com a finalidade de quitar o empréstimo que haviam obtido. Na maior parte das vezes, de fato, eles ascendiam à liberdade sem continuar a obter salário algum, descontando parcelas mensais do débito que haviam contraído com a prestação dos próprios serviços e até continuando a viver no âmbito doméstico do empregador, realizando todo o serviço compatível com as próprias forças. Mas não era impossível encontrar também contratos que garantissem uma parcela a mais de retribuição, por exemplo, para o pagamento de despesas, ou que o trabalhador pudesse morar onde bem lhe aprouvesse. Certo é que esses documentos não eram meramente padronizados e testemunhavam, sim, negociações únicas e singulares. Mas sem adentrar aqui na discussão sobre o que havia de emancipatório, o que havia de bastante precário nesses arranjos,
Mais importante é destacar a sua presença não numericamente irrelevante no primeiro ofício de notas do Rio de Janeiro, onde eu pude encontrar quase uma centena deles, e o fato de que eles fossem, inclusive, muito mais numerosos do que aqueles registrados por trabalhadores livres. Essa dimensão empírica da legislação sobre o contrato de trabalho no século XIX que eu procuro evidenciar na minha pesquisa, para evitar que essa legislação seja pensada de modo apartado ou dicotômico em relação ao sistema escravista, só porque inicialmente foi concebida como uma alternativa a ele. Em uma sociedade, em um ordenamento jurídico, que conviveram e dependeram intensamente, quase até o final do século, da força de trabalho escravizada, até mesmo a legislação voltada a regular o trabalho livre convivia de modo funcional e complementar com a escravidão, e com ela precisa fazer as contas qualquer trabalho historiográfico que se dedique sobre o tema. Foi justamente inserindo, então, essa documentação que eu escolhi no contexto jurídico e social mais amplo dos mundos do trabalho do Brasil do século XIX, que desde que eu ingressei no programa de pós-graduação, quando então eu tive a oportunidade de acessar com mais profundidade os debates sobre história global nas disciplinas do primeiro ano, que eu percebi o potencial dessa abordagem como um facilitador para traçar algumas dessas conexões que as minhas fontes exigiam. Nas disciplinas que eu tive a oportunidade de frequentar, a história global sempre me foi apresentada como um convite a desconfiar de explicações imediatas, as mais visíveis, e a ampliar o olhar sobre o objeto de pesquisa para além das suas origens mais óbvias e das suas repercussões mais localizadas. Sem que para fazer isso, porém, eu precisasse abdicar da escala do vivido, onde se encontra geralmente a dimensão mais empírica e arquivística das nossas pesquisas. É por isso que o meu grande objetivo, então, é de inserir esses registros individuais que eu encontrei de negociações únicas e singulares de trabalhadores livres e libertos no Rio de Janeiro do século XIX, na confluência de processos sociais mais amplos, como a história do trabalho escravo nas Américas, a abolição do tráfico no mundo atlântico, a criação de novas formas de regulamentação do trabalho ante a expansão do sistema capitalista e industrial e até da ideologia liberal também no mundo do direito. É desse modo que eu pretendo continuar estudando a regulação jurídica do trabalho no Brasil do século XIX, mantendo a atenção, de um lado, aos usos concretos que sujeitos como, por exemplo, Libano, Pardo Forro, oficial de marceneiro, o primeiro liberto a aparecer na minha documentação, que tomou por empréstimo a quantia de 400 mil réis que faltava para pagar sua alforria e se obrigou a quitá-la com os seus serviços, entregando ao seu benfeitor todos os jornais que vencesse, visto que a sua senhora continuava a sustentá-lo, dando-lhe casa para morar, sem perder de vista de onde veio essa linguagem jurídica que ele estava se utilizando para registrar o seu arranjo de trabalho naquele longínquo, mas não tão distante como parece, ano de 1834. Obrigada.